Pronto. Estamos dando início, então, a nosso segundo encontro para a troca de saberes sobre o método Iracema Meirelles, a Casinha Feliz. Hoje a gente vai receber a professora Ângela Roncesvalles Gonçalves, que vai nos apresentar os requisitos da ciência cognitiva da leitura trabalhados na Casinha Feliz. Vai expor para a gente o trabalho que ela tá, a pesquisa que ela está realizando. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento do trabalho. Vocês me confirmam se está dando para ver. Pronto. Estão vendo? Eu estou vendo. Então tá bom. Quando você quiser, pode começar. Ah, bom, vai falar alguma coisa, Nena? Não? Não, boa Então, noite, boa sorte, que seja um encontro muito produtivo e alegre. Vamos embora. perfeito. Tá certo. Bom, é, nós vamos falar sobre os requisitos da ciência cognitiva, da leitura, trabalhados na Casinha Feliz. Então, isso que eu vou colocar aqui. E para isso, aí eu vou pedir para você mudar o slide. Eu gostaria só de dar uma clareada aqui do que é a ciência cognitiva da leitura. Né? Então, essa ciência é uma ciência interdisciplinar e ela se baseia em conhecimentos da linguística com todas as suas vertentes, a psicolinguística, a sociolinguística, a neurolinguística, a psicologia cognitiva estuda, ah, que estuda o trabalho de como que se dá o conhecimento, né? E também da neurociência, que estuda o cérebro e como que se comporta o cérebro, a neuroplasticidade do cérebro, enfim, que a Josiane falou no último encontro. Então, essa ciência ela vai evoluindo com o tempo, porque, de acordo com testes que são feitos, com pesquisas, com análises e tal, ela vai evoluindo e vai demonstrando, vai trazendo o que a gente chama de evidências científicas. Tá? E são elas que norteiam, que mostram como que um cérebro infantil aprende a ler. Né? Então, importante isso. Pode mudar. E aí eu fiz algumas análises aqui do porquê que a Casinha Feliz é tão eficiente. Por que ela consegue tanto resultado? Né? E aí eu estava vendo. Primeira coisa, os desenhos, eles são muito próximos à realidade infantil. A criança consegue perceber o desenho, ela se sente mais próxima, porque os desenhos são muito facilitadores, eles são fáceis, além de ser colorido, né, tem toda uma dinâmica nisso, eles são muito próximos ao que a criança consegue desenhar, não fica tão estilizado, né, e isso dá é importante, é subliminar, mas super importante. A outra coisa que tem é duas crianças. A gente tem a Vevé e a Vivi, que são duas crianças que estão em fase de alfabetização e fazendo descobertas sobre a leitura e sobre a escrita. E isso foi uma sacada muito importante, porque elas têm insights, elas têm dúvidas, então elas quase que ajudam, né, nesse processo. A outra coisa que todo mundo fala, que é o queridinho, né, que todo mundo é fã de carteirinha, é a figura fonema. Porque a figura fonema ela é quase que um atalho, né? Ela oportuniza esse atalho para associar o fonema com o grafema. E essa concretude que a figura fonema dá é super importante para, para que a criança consiga visualizar. Isso dá um salto muito grande, reduz consideravelmente o trabalho de memorização, porque você vai pela associação. E aí você também reduz o tempo de exercícios que tem que fazer, que em outros métodos fonéticos ocorre, de você fazer fonema inicial, fonema medial, fonema final, sabe? Esse trabalho todo é reduzido.
A outra coisa que também é muito rica é o vocabulário. O vocabulário, ele aqui, ele é super facilitador. Você usa ele por tempo determinado. Então, isso é muito interessante, porque você usa um vocabulário que a criança já tem todo um conhecimento desse vocabulário, então ela sabe o que é amiguinho, o que é ajudante, o que é abraço, o que é abraço mágico, que é algo também super importante. Então, você fala em fila, você fala em retrato, né? Então, todo esse vocabulário facilitador, ele já tem uma associação, já tem uma âncora no raciocínio da criança. Então, fica muito mais tranquilo e fica também mais próximo e mais divertido também. Fora que a gente tem o uso de músicas a todo tempo, que consolida o trabalho com arte que a gente faz com pintura a dedo e faz com a areia. Então, a todo momento, a arte corrobora o trabalho. Né? Então, isso também é outra coisa que mostra a eficiência, como que a Iracema e a Heloísa foram inspiradas no trabalho. Indo para frente, mais um slide. Aqui eu vou falar, né, mostrando o grande gancho que dá, que é a figura fonema, né? Então, a figura fonema, ela se dá por uma memorização que a gente fala por associação, e isso é super importante. Por quê? Porque a criança não tem que fazer a memória em si, ela não trabalha a memória, ela trabalha uma associação que já mostra que a criança tem um suporte. A criança associa uma nova informação a algo que ela já conhece. E isso facilita muito. Essa informação, ela facilita, né? Ela é facilitada, ela se retém de uma forma melhor. Né? Então, a gente tem os amiguinhos, e aí eu fiz alguns dos ajudantes, né? E por isso que a criança, além de dar essa concretude, né, para algo tão abstrato como é o fonema, ela começa a trabalhar e ativar conexões neurais aí e fazer esse circuito que vai cada vez mais se consolidando. Indo para frente. Aí eu vou ver um exemplo aqui, a lição 1. Aqui eu estou com. Não sei se vocês estão com a cartilha de vocês, mas aqui está a minha, né? Eu coloquei aqui porque eu falei, vai que alguém não tenha, então eu tenho um exemplo aqui do que eu estou vendo, né? Então aqui a gente tem, no início, os 5 amiguinhos, né? E aí uma sacada, um modelo, certo? E aí depois você vai fazer um trabalho para completar, olha só, com as janelinhas, com o retrato dos amiguinhos. Então, você dá um modelo para a criança fazer o retrato, e o retrato é justamente a parte que é da letra, né, o vermelhinho, e nos ajudantes, o preto. Né? Então, esse retrato, a criança sabe e entende essa facilitação como algo muito, muito proveitoso, né? Muito eficiente. E aí ela começa a trabalhar aqui fazendo o exercício grafo-motor, fazendo a associação grafema-fonema. E a importância de ser esse retrato, porque vai facilitar ela para depois. E esse grafema, escrito dessa forma, esse metagrafema, porque é uma figura fonema, ele é um facilitador que a gente vai ver lá adiante como é importante. Tá? E aí depois você tem o ditado do amiguinho, então ela começa a fazer essa correspondência do som que ela escuta, do que ela está escrevendo, do amiguinho que ela está escrevendo, e começa a construir o princípio alfabético. Porque o princípio alfabético é algo interno, é algo que a criança elabora. Né? É no contato com os exercícios que ela vai elaborando. Né? Então, indo para frente, deixa eu ver agora, é a página 36. Vamos lá. Página 36. Então, aqui vamos ver. Aqui a gente tem um os ajudantes abraçam os amiguinhos, então vamos ver descubra quais são essas palavras, depois a gente tem o ditado das palavras, né? Então, isso tudo mostrando é,
um apoio, a criança fazendo essa síntese fonêmica, primeiro juntando um ajudante com um amiguinho. Isso faz com que ela comece também a fazer essa relação grafema-fonema, a relação fonema-grafema. Isso vai desenvolvendo o circuito que a gente quer que desenvolva no cérebro para fazer o processamento auditivo e visual e também trabalhando o princípio alfabético, né? Então, isso super importante. E depois faz-se o ditado. Aqui, então, a gente tem. Por quê? Porque dentro do processo de leitura e escrita, a gente vai fazer o quê? Diferentes momentos para fortalecer o que a gente quer, que é fazer justamente a análise e síntese, né? É o cérebro fazendo ora análise, ora síntese, para ir construindo o princípio alfabético, e aqui de monossílabos, né? De palavras monossilábicas. Então, a gente tem aqui facilitação nesse sentido. E depois a gente pede aqui, depois que a criança faz o ditado das palavras, que ela já teve o exercício em cima, né? Então, tem toda uma consolidação. Depois do que ela descobriu e do que ela fez o ditado, é pedido para ela desenhar duas coisas. Então, aqui eu também tenho a leitura com significado. E tudo isso, a cabecinha tentando ainda compreender, tentando fazer todos os ajustes necessários, porque é tudo muito novo, mas mesmo assim com muito significado. E aí a gente vamos passar para outra, que é para a página, acho que é a página 37. Aqui tem uma coisa muito rica. A gente tem, primeiro, o trabalho, a leitura de palavras, né? Trabalha a consciência fonêmica sempre, né? E aí você tem eu esqueci de passar aqui. E aí você tem um outro trabalho com o abraço mágico, que é, além de você fazer, ligar o nome à figura, e esse apoio visual é super importante, porque a criança está fazendo, primeiro ela começa faz a junção, faz a fonação, junta, faz a síntese fônica, e aí ela vê um todo e ela vai na figura, ela vai ver qual que está combinando com aquilo que ela está falando. Esse apoio visual é super importante. E depois ela tem o exercício inverso, que é o autoditado, quer dizer, vai fazer o trabalho inverso, né? Então, hora leitura, hora escrita e fazendo esse trabalho mental aqui. E aqui embaixo eu tenho algo muito importante, né? Que é a criança completando o nome dos moradores. E isso aqui é muito bom. Ela já viu esse nome em vários momentos, mas aqui ela está parando para analisar e ela vê que ao falar vavá tem o primeiro momento e ela tem que escrever o segundo momento. E essa repetição com esse valor sonoro fixo, que isso é que é importante, vai fazendo com que a criança pare e perceba. É o mesmo som que eu escrevo com o mesmo sonzinho, com as mesmas figuras fonemas, né? Com os meus, o ajudante é o mesmo, é o mesmo. Esse tipo de raciocínio que parece que a criança não está fazendo, mas ela está fazendo, se ela está fazendo com consciência, se o professor leva ela a pensar, ela vai ver que ela está falando vavá, na hora que ela faz vá, ela sabe que o nome é vavá e que ela está fazendo duas vezes, esse valor sonoro fixo vai fazendo com que a mente dela vai cada vez mais construindo melhor o princípio alfabético. E isso é o que vai deslanchá-la, né? Indo para frente. E aí, eu tenho aqui algo que eu acho uma das coisas mais importantes dentro do trabalho da Casinha Feliz, depois da figura fonema, página 50. Esse trabalho aqui, ele vai com dissílabos, né? Então a criança já está nos dissílabos e está fazendo leitura de frases e textos, né? Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de textos decodificáveis. Esse termo decodificável ele foi trazido pelo José de Moraes. Então, e o que quer dizer? Né? É algo que é decifrável de acordo com o que a criança já trabalhou, já internalizou. Então, aqui nesses textos,
né, eu tenho que ter pelo menos umas 80% de palavras que são de fonemas e grafemas que a criança já trabalhou, já viu, já fez algum trabalho em cima, né? Então, isso facilita o trabalho com a fluência. A fluência de palavras e aqui a fluência de frases. E esses textos, eles são importantes, e aqui a gente vê que eles são repetidos, tem palavras repetidas, eles são com uma sintaxe facilitada, eles têm verbos que ora são ou no presente ou no passado, e ele tem que ter um certo contexto. E aqui, na Casinha Feliz, a gente tem todas as leituras oral compartilhadas, elas são feitas ou explicando ou uma síntese da história que foi lida. Então, ela é totalmente tem um contexto para a criança não ficar tendo que trabalhar tanto nesse momento a compreensão. E muita gente desavisada olha esse tipo de texto e fala assim: e não acha bom esse tipo de texto, acha que ele é muito infantil, que esse texto não trabalha compreensão, mas não é para trabalhar mesmo compreensão. Aqui nós estamos trabalhando o que? A gente está querendo que essa criança veja a palavra repetida para ela ver de novo e para ela rever de novo. Aqui, por exemplo, ela vai ler: Mamãe deu a bota ao papai. Nesse primeiro papai, primeiro, ela não vai ler assim, né, gente? Ela vai ler como criança que está iniciando a leitura. Mas na hora que ela vai ler o papai, ela pode ler o papai fazendo papai, papai. Quando ela for ler a segunda, na terceira vez ela já está lendo por uma antecipação, né? E é um processo cognitivo isso. Ela já olha e já vai ler papai, ou vai ler quase próximo ao papai. E o que a gente quer? A gente quer que ela, ao final da leitura, já esteja com essa palavra visualizada. Mas ela é visualizada pela via fônica. E é isso que eu queria falar. Então, vamos passar para o outro, que é a identificação automática de palavras. Nós temos dentro do programa, a gente tem, dentro da Casinha Feliz, a gente tem o momento, primeiro você tem da própria fonação, depois você tem a síntese fônica, depois você tem a justaposição, e aí você chega, em algumas palavras, na visualização. Essa identificação automática de palavras, essa visualização, ela é super importante e parece que a criança que ela memorizou, mas ela não memorizou, ela tem essa visualização via síntese fônica. Essa é a grande diferença de qualquer outro método que trabalhe, por exemplo, com whole language, por exemplo, que a criança tem que decorar algumas palavras. A criança aqui ela não está decorando. Ela até parece que decorou, de tanto que ela já viu, você tem um vocabulário graduado que trabalha isso, trabalha para a criança chegar nessa visualização, e você tem aqui o trabalho com texto, que é super importante para fazer essa ponte, tá? A ponte para uma leitura com compreensão requer palavras visualizadas. E quanto mais palavras essa criança tiver visualizada, mais ela vai ter possibilidades de ter fluência de leitura. A fluência de leitura, ela vai necessitar de outras coisas. Ela vai necessitar que a criança tenha, por exemplo, uma quantidade de palavras compreendidas, ela tem que ter um repertório de palavras também dentro da sua bagagem, né? Quanto mais maturidade linguística a criança tem, mais ela vai ter uma facilidade na hora de ler, de saber o que ela está lendo, mas não é o caso aqui. Aqui a gente está num processo de fazê-la aprender, né? De fazê-la fazer essa ponte. Então, eu sei que esse tipo de texto é super importante para o futuro. Então, eu vou trabalhar, vou fazer leitura, vou pedir para a criança ler em casa, vou tomar leitura, né? Por quê? Porque aí isso tudo vai sendo mais facilitado. Toda essa a frase, né? O professor aqui ele tem que fazer o modelo, né? Ele tem que mostrar que a gente vai ler
sempre da esquerda para a direita, que depois que termina uma frase eu tenho que ir para a próxima, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a criança tenha vai se ambientando mais com o texto. E depois, então, para você ter uma leitura fluente, que vai ser mais para frente, quando a criança já tiver no seu segundo, terceiro ano, se for bem trabalhado, né, vários quesitos, esses textos simplificados são um deles, você vai fazer com que ela tenha condição de ler com compreensão, né, com uma entonação adequada, com o ritmo adequado. Mas aqui a gente está trabalhando o início, e por isso que eles são muito, muito importante. Indo para frente, então, a gente vê aqui outro trabalho com leitura de frases e textos também. Aqui, no caso, mais de frases. Tudo sendo reforçado, esse que é o importante. Tudo que foi dado é reforçado. Então, aqui a gente tem, primeiro, leia as palavras, né? Depois, a gente, do lado, fala para completar frases, né? Então, aqui a criança também está trabalhando a relação grafema-fonema, a relação fonema-grafema, ela está fazendo essa síntese, ela está trabalhando o quê? O princípio alfabético. E aí, para cá, vou abrir a minha paginazinha aqui na cartinha. E aí, uma coisa interessante que é esse trabalho aqui é o apoio visual e ela tendo que ler as palavras, né, e copiar nos lugares certos. Aqui ela está fazendo um trabalho de cópia, sempre com a figura fonema, e isso é super importante, porque ela não está tendo nenhum trabalho maior. Ela já conhece as figuras fonemas, ela já tem um processo de aproximação disso. Isso já está, ela já tem como é que se diz? Ela já tem isso dentro, não é em grama, mas é uma facilidade de entendimento, isso está muito próximo a ela. E aí ela vai fazer, então, a leitura aqui, vai ver, vai fazer todo esse trabalho. E isso evita a sobrecarga cognitiva. Né? Quando você trabalha, e a gente vai ver em vários momentos, e sempre tem que ser com a figura fonema, porque ela não tem que aqui ficar pensando em qual letra que é, qual que é a letra aqui, não, tudo da cartilha está adequado, e a gente vê a figura fonema aqui em cima, e ela tendo que fazer o que ela sabe que é através da figura fonema também. E aqui, então, uma coisa que eu achei interessante é que você tem embaixo aqui a solicitação para você, junto com os colegas, inventar uma história. E por que que isso é bom? Porque aqui, oi? Aqui você está fazendo com que o professor trabalhe essa organização de ideias com o aluno, sendo o escriba, e ele pode ir escrevendo as frases no quadro. Vão ter palavras da frase que ele não vai saber ler, ainda que os alunos podem não saber ler, e é importante que eles saibam disso, que eles ainda não aprenderam tudo, que eles ainda estão em processo de aprendizagem, mas o professor pode escrever. É um outro momento. E aí, aqui, por exemplo, nessa daqui, a gente estava falando sobre gêneros textuais da outra vez, né? E eu falei, gente, a gente pode fazer aqui uma lista, né? O gênero textual lista, onde eu tenho aqui a lista dos presentes que o papai ganhou no aniversário, né? Então, uma lista pequena, mas é uma lista, né? Então, a gente está trabalhando sempre com significado. Isso aqui é o importante e que validado aqui no trabalho. E você tem aqui também, na página seguinte, completar as frases com o nome das figuras. Então, eu tenho a figura e eu não tenho que escrever tudo, mas eu leio tudo para eu saber qual é o que eu estou escrevendo aqui. Né? Então, tudo isso também reduzindo o que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Eu tenho uma informação adequada na hora certa para eu fazer. Né? A gente vê isso aqui no trabalho no trabalho com a Casinha Feliz em vários momentos, em todos os momentos. Indo para frente também, a gente vê na página 58, página 58,
a gente tem um exercício muito importante aqui, que também gradua a dificuldade. Então, você tem, aqui no início, você tem apenas para completar, né? Então, você complete as frases com o nome das figuras. E aí você tem aqui a bola do lado. Então, bola de pano, né? Então, tudo isso parece que não, mas é um esforço que a criança tem que fazer. E aqui está bem dosado. Então, você tem quatro aqui, quatro frases para esse tipo de trabalho, com gradação de dificuldades, e aí depois você tem embaixo que completar de acordo com o exercício que ela realizou. Então, mais uma vez aqui, esse trabalho de gradação de dificuldade, a criança dando conta de fazer, né? E você respeita esse tempo de aprendizado da criança. Isso é super importante. E a outra coisa aqui, a importância, mais uma vez, de se continuar se escrevendo com a figura fonema. Por quê? Porque você está dando o reforço na grafia, você está fazendo com que a criança minimize a dificuldade no processamento gráfico, porque eu não tenho que ter outro tipo de letra para eu me confundir qual que é. Eu estou fortalecendo que a criança saiba o mesmo tipo de letra. E ainda no primeiro semestre, gente, vai ser mudado, então vamos fortalecer e respeitar. Vão ter crianças que sabem outras letras? Vão, mas eu tenho que garantir que todas estão caminhando, né? E se eu caminho respeitando isso, vai ficar muito mais fácil para a turma como um todo. Indo para frente, aí a gente tem esse trabalho aqui, que além de fazer o exercício do ouvido esperto, né, que é o vocabulário, ele serve, se presta para várias outras coisas. Eu tenho um trabalho aqui muito importante para variar o tipo de leitura. Eu posso começar, por exemplo, fazendo, depois que eu faço o trabalho do ouvido esperto, né, com a criança e tudo, eu posso pedir, por exemplo, para a turma, para fazer leituras em dupla ou em trios, né? E aí eu posso pedir para, por exemplo, a primeira dupla ler só a primeira linha, né? Eu tenho que combinar, certo? E aí eu vou o quê? Eu vou fazendo com que elas estejam vendo essa palavra, estejam revendo a palavra, estejam fazendo a síntese fônica, né? Então, isso, e fazendo a justaposição silábica para fazer, para entender o que está sendo lido. Então, aqui eu tenho várias formas de trabalhar. Aqui, para mim, ficou como se fosse uma fixação e revisão. A gente tem muitos alunos que faltam aula, né? E que um trabalho desse aqui, você indo fazer, pedindo, por exemplo, a todo mundo fazer em dupla leitura, um lê para o outro e tal, você pode ir para aquela criança que faltou e esclarecer alguma coisa ali no miudinho. Então, aqui dá para fazer muito trabalho, até o de encontrar, por exemplo, uma palavra. O professor lê uma palavra para todo mundo e eles vão ter que aqui, você pode dizer, facilitar, dizendo, por exemplo, que está na terceira, está na coluna do meio, né? Mas você diz qual que é a palavra, eles têm que ver qual que é, e você vê quais que estão acertando, né? Então, aqui a gente tem muito trabalho que pode ser feito, uma riqueza de trabalho. E aí você tem, indo para frente, a fila. E aqui eu achei a história muito interessante, né? Porque você vai precisar da fila diária, né? Então aqui eu tenho os amiguinhos, vou formar essa fila, vou fazer os novos ajudantes que chegaram, então vai ter muita gente. E aí o que acontece? Eu vou e coloco em fila, e isso vai fazendo o quê? Com que na hora que eu vou falando o nome do amiguinho e o nome do ajudante, e vou grafando, eu estou consolidando o princípio alfabético. Isso é super importante nesse momento. E ele vai ser também essa fila diária, e tem que ser feito diariamente, por quê? Porque vai dando condições da criança ter suporte lá para a lição 10, quando é apresentado o abecedário. Mais para frente, na página 80, a gente tem aqui também o trabalho com frases e contexto, né? Então, leitura de frases também que são decifráveis, né? Que são decodificáveis, né? E trabalhando, sempre trabalhando o sentido. Então, tudo com muito significado. A gente vê que ele é rico nisso, né?
E aqui ele tem que escolher como que ele vai, no primeiro exercício, escolher como que ele vai completar. No segundo, ele lê, ele observa a figura, lê as três, né? Então sempre com muito sentido para ele poder responder corretamente. E depois ele faz o trabalho de leitura do texto, né? Aqui é um texto, né? O Totó correu, o Totó pegou a bola, o Totó levou a bola na boca. Então, aqui eu estou trabalhando sempre com significado. A outra coisa, o outro exercício, na página 82 e 83, esse daqui é um exercício que para mim fica quase como se fosse um tem valor de teste para mim, sabe? Porque você está trabalhando, é lógico que ele está trabalhando com um colega, né, que pede para trabalhar com os amiguinhos, mas para ele contar os nomes dos animais que ele já conhece, ele vai fazendo, ele vai lendo e vai desenhando. Então, isso aqui mostra compreensão leitora, né? Então, isso aqui super importante. E do lado, eu tenho também a escrita a partir da observação do que está faltando. Então, também trabalhando sempre através e desenvolvendo a compreensão leitora. Tá? Então, esse tipo de exercício, fazendo com que a mente trabalhe, com que a cognição esteja presente, vai sempre mostrando que a criança está produzindo algo com significado, e para ela, super importante, né? Ela está fazendo algo que tem sentido. Né? Isso é aprendizagem significativa. Tá? Indo para frente, a gente tem a letra de imprensa. E aí, por que que a letra de imprensa? Olha, gente, na lição 8 ainda não terminou o semestre. E essa criança já está o quê? Ela já está com a letra de imprensa só é apresentada depois que ela já está com a figura fonema, com o metagrafema mais consolidado. Ela já está fazendo mais sínteses, mais análises. Ela já está lendo de sílabos, ela já está lendo monossílabos, ela já está lendo trissílabos, ela já está lendo palavras com, com C cedilha, com CH, com LH, com RR. Então, ela já tem muito mais condição de entrar no universo da leitura, entrar e olhar um livro, tá? O universo da leitura em um livro, e ela ter, por exemplo, ela ter condição de entender 70% do que está sendo lido. Então, isso não frustra o trabalho, não frustra o cérebro dela, não frustra emocionalmente a ela, tá? Então tem um porquê dessa apresentação ser só depois. E aí ela vai lendo e trabalhando essa fluência, né, e compreensão. E aqui outra coisa importante, porque o trabalho, ele começa, ela continua escrevendo com a figura fonema, mas na hora de ler é apresentado e fazendo essa transposição, né? De uma forma muito também muito gradativa, muito articulada. Indo para frente, esse aqui, gente, é cada coisa tão rica, né? E aqui a gente tem, olha só, hum, deixa eu até colocar aqui, deixa eu abrir a página 122. Aqui. Aqui, opa, aqui você tem duas coisas. Primeiro, já dá um salto qualitativo, porque é algo que você está também na lição, você já está na lição 9, né? Então, essa criança está quase, ainda não está terminando, ainda tem muita coisa, mas ela já está num outro processo, ela já vem, já está mais confiante no processo de leitura. E aí, eu tenho uma colocação da vovó dizendo para ela fazer apenas um barulhinho. Né? Então, essa colocação aqui é super importante, porque essa criança começa a fazer, nesse momento, dar um salto qualitativo em termos cognitivos, tá? Porque ela tem que fazer um só, porque vai facilitar ela para ler várias coisas, e a outra coisa é a criação de um clima extremamente propício, né? E aí é utilizado esses termos, os segredos, os truques, as manias, os disfarces, né? Então não são dificuldades, são coisas que o amiguinho ajudante está fazendo.
né? Então, a, a vovó faz o que a gente, eu coloquei o nome de associação significativa. Por quê? Ela utiliza um vocabulário bem mais divertido e facilitado para falar sobre as dificuldades, e ela sintetiza cada um dos disfarces dos amiguinhos e ajudantes de uma forma brilhante, né? E isso vai fazendo o quê? Isso faz com que a criança, lá na frente, se o professor precisar falar alguma coisa, gente, como é que é o barulhinho mesmo? Como é que o ajudante faz quando está entre dois amiguinhos? Como é que o ratinho faz? Você tem aqui esse suporte, né? Essa âncora para a criança lembrar, né? O que a gente quer é que ela se lembre. Por quê? Porque ela precisa fixar, tá? E aí, eu peço para vocês irem na página 158, que a gente tem os os Segredos do Ratinho. Olha só, gente, que coisa mais rica é a associação significativa que a vovó faz. Ela fala pular a carniça, ela fala que se mete entre o ajudante, né? O ratinho se mete em um amiguinho, entre um ajudante e um amiguinho, aí sai o som do r, né? O prato. Que ela se mete entre dois amiguinhos e fica fraco, né? Fala com a voz branda, com a voz fraquinha. Né? Então, é tão rico, e quando quer que fique forte, tem que chamar um outro ratinho. Só a criança não esquece. E se ela esquecer, o professor está ali para lembrar na hora que for fazer um ditado, na hora que for escrever uma palavra, na hora que for fazer um convite, alguma coisa, o que, que a gente tem que usar aqui mesmo? Está lembrando ao aluno, está retomando com o aluno, né? Então, é assim, rico. E aí você tem as crianças que, ao longo, porque essa lição, a lição dos 9, são todos os segredos, né? Muitas das crianças já internalizaram, e outras vai ser ali que ela vai formar, né? E aí vai consolidar cada vez mais o princípio alfabético. Então, aqui a gente tem um tempo dessa lição sendo trabalhado dia a dia, os segredos, né? E essa criança tomando consciência de cada uma dessas coisas. Então, também promovendo o princípio alfabético e promovendo essa síntese de forma bem rica. Aqui, muitas crianças já internalizaram, já sabem o que é o princípio alfabético. Tem muitas poucas que ainda não construíram esse princípio. E aí você tem na lição 10 a fila completa. E aqui você tem novo, como é que se diz? Novo salto qualitativo, né? Então você tem um trabalho bastante longo, a criança trabalhando várias coisas com que a gente viu já com a letra, desculpa, com a letra de imprensa, né? Fazendo todo o trabalho com os segredos dos ajudantes e dos amiguinhos. E aí você tem aqui, opa, deixa eu abrir aqui, você tem a fila completa. E aqui só é trabalhada a fila completa depois que todos chegam. Isso tem um porquê, né? Então, tudo tem uma coerência, né? Então, aqui, só depois é que todos vão para a fila, e aí você não fala mais o nome dos amiguinhos e o nome dos ajudantes. Você transforma, o professor esclarece que os amiguinhos são vogais, que os ajudantes são consoantes, e vai dar o nome correto, o nome adequado às letras, os nomes verdadeiros deles, né? Então, aqui já está preparando essa criança, né, para o alfabeto, para a fila, né, no caso a fila completa, né? Então o abecedário ela vai fazendo. Então também é uma lição super importante, super rica, porque depois, indo para frente, só fica faltando a letra cursiva, letras de mão, e tem todo um trabalho dessa transposição que é lenta, ela é gradual, e aí você vai também poder trabalhar ao longo do período de consolidação. E você tem também, na lição 12, o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo, né, cursivo. Então, tem tudo muito bem planejado, tudo muito bem adequado ao universo infantil, a ela ir se apropriando cada vez mais da lectoescrita, né, desse processo todo da leitura e da escrita. E aí fica, então, agora as minhas considerações finais, né? Então, a gente pode dizer que a Casinha Feliz trabalha com a aprendizagem significativa, por quê? Porque a todo momento
desde o início você está falando, você está fazendo com que a criança tenha um pensamento âncora e dá como suporte para você passar uma informação, desde o início. E isso é feito de uma forma gradativa e sempre sendo reforçado. Outra coisa é que há uma coerência e consistência naquilo que é exigido, que a gente pede para a criança fazer. Tudo que é solicitado ao aluno, ele já tem o suporte. E isso dá confiança. Eu exijo, mas eu dou suporte. Eu exijo, mas eu dou suporte. Exijo no bom sentido, tá, gente? Então, essa criança, ela vai sempre fazendo o melhor, porque é dado o suporte antes. Eu nunca dou uma informação solta. E sempre tem um porquê, né? As histórias e as lições e as atividades, tudo tem coerência, consistência, e as lições apresentam e exercitam aquilo que a gente diz que tem que ser de forma explícita e sistemática, a correspondência grafema-fonema e fonema-grafema. Isso é feito de forma brilhante e gradativo e sistematizado, está em tudo, e no próprio MDA isso é colocado, né? A outra coisa é que, a todo momento, os exercícios, as atividades, inclusive as atividades que eu não falei aqui, mas que a criança faz em sala de aula, juntando, né, uma criança e outra e fazendo a leitura, tudo isso de forma muito concreta, né, vai permitindo que ela vá construindo e tenha compreensão do princípio alfabético. Ela oportuniza a leitura de vocábulos, monossílabos, dissílabos, trissílabos, de frases e de textos, sempre respeitando o que foi dado. Então, isso faz com que a criança ela fique mais confiante, porque esse suporte é dado com segurança. E, como eu disse, facilita a compreensão, porque a fluência de leitura, quanto mais vocábulos você tiver visualizados, mais essa ponte para você ler com compreensão fica facilitada. E o papel do professor aqui fica facilitado também pelas histórias, pelas explicações, pelas sínteses que a vovó Didi faz e também as descobertas que a Vivi e a Vevê fazem ao longo das lições vão servir para que o professor tenha o papel de fazer com que a criança pense, com que ela pare, raciocine, faça conexões, as conexões necessárias para que haja o processamento e, consequentemente, a aprendizagem. Então, era isso, né? Então, acho que de uma forma brilhante, a Casinha Feliz mostra como ela é atual, como ela como ela está bem adequada aos princípios e ao que a gente chama da psicologia cognitiva da leitura, né? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e eu fico realmente feliz por isso, por fazer parte dessa história, e eu acho que a gente tem que levar a Casinha Feliz para mais e mais lugares. Obrigada. Espero que tenha sido compreensível o que eu falei. Sei que é muita coisa que a gente já sabe, né? Mas é para sistematizar um pouquinho. A apresentação foi brilhante. Eu estou emocionada, muito satisfeita de ter vocês todas, mas É, essa acabou agora, foi uma arrumação de tudo, foi muito bom, muito bom. Parabéns. obrigada, querida. Feliz. Que bom. Tudo bom. Foi muito Alguma? bom. Eu gostaria de falar. Vale. Boa noite. É um prazer mais um dia estarmos aqui conversando. Eu estava com dificuldade, entrei no celular e aí acabei saindo, entrando no Note, porque eu não conseguia acessar minha câmera e parece que olhando a conexão é maior, né? Então, assim, uma apresentação maravilhosa. E eu só gostaria de complementar que além de ser, né, a Casinha Feliz ser eficiente, a facilidade também de fazer a interdisciplinariedade com as outras Verdade. componentes curriculares, né? Porque Nossa, é riquíssimo. permite tudo. Então,
em matemática, quanta coisa, a contagem, associação, ensino religioso, família, né, geografia, os tipos de moradias. Então, enfim, ela dá muitas possibilidades, né, para a gente trabalhar com os outros componentes curriculares. Então, assim, tornando ainda mais fácil o trabalho do prof, né? Então, assim, a Casinha Feliz realmente é um método que a gente sabe que funciona, que os professores amam, quem conhece amam, né? Eles estão cada vez mais inovando, indo atrás de informações, e a gente também. Então, parabenizar a tua apresentação, que foi excelente, como a dona Heloísa falou, eu também fiquei bem emocionada, e a gente vai fazendo anotação, apesar de ficar gravada, mas parece que você vai pegando coisas que você nem lembra na hora, né? Então, assim, adorei mesmo. Parabéns. Que bom, obrigada. Eu queria dizer que eu fui alfabetizada com a Casinha Feliz, quando eu acredito que ela era experimental. Então, é emocionante mesmo. Lembro no caso, a gente chamava de Tiracema, né? A diretora da escola, que de vez em quando ia na sala e trabalhava com os fonemas ali, mostrava para a gente. É muito rico mesmo. Eu fico muito emocionada, sempre tive um carinho muito grande. E cada vez mais que eu estudo e vejo, gente, não tem como, é um método completo. A inspiração e o que você sabe, Heloísa o que fez o trabalho de modificação, não é modificação, mas de adequação, foi fantástico, muito bom, muito bom. Mas obrigada. As demais querem comentar? Sônia está lá e Sônia está na. Meritantes também. Ana Maria também, se quiser falar. Pois é, realmente foi ótima a explanação toda, embora a gente já tenha sabido que ele trabalha muito nisso, né? Mas foi muito bem simplificado e realmente está todo dentro da neurociência, não tem a menor dúvida que a Casinha Feliz está realmente toda dentro da neurociência. E também a vantagem que tem exatamente pela cursiva, né? Porque também já estão comprovando que como tem uma área do cérebro, e essa área do cérebro, ela é desenvolvida exatamente por causa da letra cursiva, por isso que uma criança de oitava, vamos dizer, de quarta série, tem mais dificuldade se ela tem que aprender a cursiva depois, porque não desenvolveu na época certa esse desenvolvimento do cérebro, que a casinha feliz faz com que a criança consiga fazer a letra cursiva perfeita. Inclusive, o abraço mágico ali na cursiva para unir todas as palavras é fantástico, o pessoal fica louco, né? É Muito bom. verdade. Parabéns aí. Obrigada. Cadê eu queria dar uma palavrinha, porque eu comecei pelo fim. Naquele primeiro encontro, nós não tivemos oportunidade de comentar, nem de fazer observações. Comecei pelo fim, que eu digo que hoje foi a Ângela, e como a explanação foi brilhante, realmente foi muito boa, e eu me emocionei ainda tô, porque vi essa menina começando pequenininha lá no colégio. Eu era adolescente, também não vão pensar que eu já era adulta, não. Eu era adolescente e ela era criança. Mas o trabalho da Cristiane Narciso e o trabalho da Josiane, a apresentação das duas e de cada uma foi muito importante, muito bom. Porque naquele dia eu não pude comentar. Quer dizer, aquele trabalho de cotejar o que está na base nacional curricular e no método, aquilo é precioso. Eu já até pedi à Cristiane que faça um documento mais explícito sobre isso. Não sei, ela também não tem tempo, trabalha em duas secretarias. E a Josiane, cujo trabalho eu acompanho, porque ela está sempre me mandando e eu vejo o trabalho maravilhoso que ela faz com as crianças, e a apresentação dela foi um resumo daquilo. Ela mostrou algumas coisas, mas o que foi mostrado
eu gostaria de poder fazer vocês verem o que ela faz na sala de aula dela. Quer dizer, não é a sala de aula, é consultório, né? Que ela é neuropsicopedagoga. Ela não está aí hoje. Hoje muita gente não veio. Eu não estou vendo. Cadê as pessoas? Eu acho que ela chegou a entrar, não sei se vocês viram, Eu vi e mas saiu. depois saiu. Agora entrou a Sidneia e Cadê a mais Sidneia? Ah, tá está aqui. aqui. E mais uma pessoa E que a entrou. Mary Sandes? Ah, ela também entrou Maria agora. Luísa? Eu não estou Sim, vendo direito. Fala sim. aí se é ela. É você, Maria Luísa? Sim, sou eu, boa Ah, então noite. fale, eu, Maria Luísa, porque às vezes a gente não consegue ver bem, né? E, que eu estava aqui com um problema ainda instalando, que eu nem sabia que estava sem o Zoom. Ah, bom, então deixa eu só conferir. A Cristiane Narciso não está, né, Não, não Clarice? tá na sala, não. Nem a Josiane de A Josi- Belém também não está. Então sintam-se parabenizadas também, mas naquele dia não foi possível, que teve muito percalço aqui na apresentação. Cadê a Mary Santos? Por que ela não aparece o Ela está rosto na dela? sala, ela não ligou a câmera, Não né? ligou a câmera. Sônia está quietinha. Sônia e Sidneia. Sidneia Bom, também. então, É. Então, bom, Boa, a é, Sidneia tá aí. boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. A Sônia agora apareceu. Eu acho que Sidneia também. estavam sem maquiagem, por isso que não apareceram. Eu cheguei em casa agora, eu tive um compromisso que se alongou e cheguei em casa agora e tentei entrar, achei que vocês já estavam terminando a reunião. E você ainda pegou um pedaço da apresentação da Ângela? Não, peguei, Não, entrei agora, só agora. entrou agora. É, E Maria não, Luísa, pegou um pedaço? Tá Tá certo. sem áudio. Ah, Entrei agora. Também não pegou. Não. Olha, a Mary Sandes aí, apareceu a Margarida e a Sônia. Vocês não vão Eu falar nada, adorei, não? É? nossa. Parabéns, Ângela. Você disse tudo o que eu gostaria de dizer. Muito Mas obrigada, adorei. você vai dizer ainda muita coisa, porque sempre tem mais coisa para dizer. Com certeza, com certeza. O policial não gosta Mary de levar tudo Santos, pro lado da batalha, não. Às vezes a gente. acho que você sabe. Oi, boa noite. Estava com saudade de você. A gente Saudades também. Se empenhou Peguei o tanto. finalzinho da apresentação também, Ah, porque eu cheguei pegou? agora. Só um Hum, pouquinho, no finalzinho. Cheguei agora também. Correria. ok, vou ter que Tudo então. bom? aguardar. entrou a Cristiane agora. Não, mas a aula ficou gravada, né? Depois a gente Vai pode ficar, retomar. vai ter Sim, estamos gravando e a gente vai editar e disponibilizar. daqui uma semana, Isso. mais ou menos. É, não depende, enfim, de mim, a gente vai tentar o quanto antes. Para botar Tá no ótimo, YouTube, então. que aí quem não pôde estar presente vai poder assistir. Que eu acho que é muito importante todo mundo Assistir. assistir essa apresentação da Ângela Vou de hoje terminar aqui e todo. semana Fico passada feliz. da Cristiane. Cristiane e da Josiane também. E em A agosto anterior temos já tá, outra. né? A anterior O ainda quê? não botaram. A aula anterior não botaram ainda a disponibilidade, não, Não, né? porque Não, vai botar junto, um bloco só, não é? Então sim, tá. vamos fazer uma edição. Em Vai ficar agosto. muito, né? Vamos dividir em dois mesmo, duas palestras. Porque Não, senão mas vai ficar muito pesado. você viu? É, a gente vai ver como vai ficar, porque dá para tentar cortar, enfim, o que tiver a Isso. mais. E aí a gente vê. Se ficar muito Aham. longo, faz em dois. Mas a gente vai avisar direito. É, tá ótimo. Assim que tiver, aí me manda que eu vou precisar divulgar. Vai Tá estar bom? sempre a notícia no grupo de credenciadas. E
em Ah, que agosto, no ótimo. princípio de agosto, nós vamos ter outro encontro. Já estamos mais ou menos com as 3 pessoas alinhadas. Mas não vou Que bom. adiantar nada aqui, Não não. vai dar spoiler. Tá certo. Estão percebendo como eu estou contente com esse encontro? Estou muito contente. Esse Que encontro, bom. as 2 partes, a primeira e a de hoje, o nosso segundo encontro. O primeiro a gente chamou de seminário. Aí dessa vez a gente está chamando de encontro. Ficou simpático, né? Quantas credenciadas tem ao todo? 33. Para mim, Agora travou. parece que congelou. Congelou. Quantas credenciadas tem ao todo no nosso grupo? No momento, tem 33, mas tem gente ali que já se desligou e gente para entrar. Então, não leve muito em consideração que esse número está preciso, em torno de Né? 33. Aham, tá ótimo. É Aham, muito bom. é. Então, gente, eu acho que eu cheguei no finalzinho mesmo, né? Sim. É, você já perdeu. Mas em breve vai ver o material todo, Sidney, de hoje. Então tá certo. Eu aguardo, gente. Como eu estou chegando em casa, eu estou cheio de coisinha para cá para fazer, então eu vou me despedir de vocês. Imagina. Tá É, tudo eu Boa pensei acabado, que noite. assim, boa tá noite. bom? Boa Eu Um Boa noite. pensei beijo em noite. cada um. Eu Tchau, Boa noite. tchau. Você agradeço de Tchau. também já coração. Muito obrigada. Uma boa noite e até qualquer tá bom. hora. Até qualquer Obrigada. hora. Ótimo. Alguém tem mais Boa alguma noite. pergunta, algum comentário? Senão a gente encerra e aí a gente. Aham. Eu não sei se é o caso de, depois de disponibilizar, a gente abrir para perguntas no próprio grupo do WhatsApp, ou Eu acho. Isso é porque legal. O que tiver ficado é algo de ainda dúvida. para perguntar ou para Qualquer coisa comentar, que vocês nessa hora, comentem no grupo, porque aí a pessoa está no grupo, responde ali mesmo. Não precisa ela ser no mesma. áudio, pode ser ali, ou por áudio ou por vídeo, como quiser, né? Do jeito que for melhor para vocês, vocês façam. Quem está aparecendo aqui do seu lado, Adeline? É a filha. Congelou É a também. sua filha? É a Luísa. Né, Luísa? Oi, Luísa. Oi. Tá com sono ela. É. Ô, Mary, cadê o seu menininho? E tá sem som, Mary. Mary tá. Mary Sandes. Tá sem som. Ela tá falando, mas ninguém ouve. É. Ah, olha aí. Oi, tudo bom? Não Então, sei. gente, Bom, é isso. vamos Vamos então continuar. encerrar. Foi muito proveitoso, muito bom. Ângela, muito obrigada. Obrigada, gente. Contato e o trabalho vai ser muito, enfim, importante para todo mundo e vamos ver como é que a gente divulga também. Vou ver com você a possibilidade de botar no site e dar maior visibilidade possível aí pelo seu trabalho maravilhoso. Essa síntese que você fez, incrível, entre a ciência da leitura e o método. Então, para terminar, eu digo que todas vão pensando, porque o dia de cada uma vai chegar. Do que vai apresentar, como o que vai querer apresentar, vamos ter a oportunidade de ouvir cada uma de vocês. Um grande Que bom. abraço, muitos beijos, até breve. Tchau, Até tchau. breve. Boa noite. Até breve.